aos poucos aí aquecendo os nossos motores. Pedrão, primeiro, amigo, te agradecer por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite da Mendes Advocacia para estar aqui conosco em mais uma edição do Conectando Ideias. É a nossa quinta edição, partindo dessa convicção, dessa premissa de que o conhecimento aproxima, e a gente vai tentando dialogar com várias pessoas, organizações, diferentes frentes, e está muito feliz em contar contigo hoje para a gente falar desse tema, desse assunto tão atual, que é discutir aí aspectos econômicos, visão de futuro. Não poderíamos estar aqui com alguém de maior gabarito, contamos e te agradecemos muito por isso. O Pedro, para quem aí está nos assistindo, além de um grande amigo, que eu não vou nem entrar por esse mérito, porque senão você passaria um bom tempo aqui falando, é alguém que eu tenho uma admiração muito grande, é sócio fundador da GPX Invest, credenciada AXP, sócio também da GPX Corretora, uma pessoa que vem se aprofundando muito, um conhecimento muito grande de mercado, e com certeza vai contribuir muito conosco hoje. E aí, amigo, eu já para começar a te ouvir, tenho a ideia que a gente faça aqui um bate-papo, como vem sendo. Então, vou te mandar algumas perguntas. A gente vai fazendo mesmo numa maneira bem informal, nesse formato mesmo de bate-papo. Vou tentar passear primeiro por algumas questões mais gerais, de aspectos econômicos. Depois a gente discutir um pouquinho investimento, que eu sei que é o tema que faz o teu olho brilhar. Mas antes de tudo isso, eu quero te ouvir também como indivíduo. Como é que tu estás? Como é que estás encarando esse desafio todo? A gente numa crise que é sanitária, que é econômica, que é política, que é do petróleo. A gente num momento aí diverso e também precisando pensar em tudo isso enquanto indivíduos. Como é que tu estás, meu amigo? Fala para nós e muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso ambiente virtual. Bom, Lucão, primeiro te agradecer o convite aí mais uma vez. Eu sou super entusiasta aí de todas as frentes que a Mendes toma, de levar informação, levar conhecimento. Eu acho que nesses momentos mais difíceis que a gente está vivendo, eu acho que é quando isso mais tem valor, é se fazer presente, é estar aparecendo, dando sua opinião. Então, eu acho que o momento é muito bom para vocês fazerem isso. Então, parabéns, obrigado pelo convite. É de verdade um prazer falar com vocês. Admiro muito o trabalho de todo o escritório. E cara, assim, como pessoa, como indivíduo, acho que certamente é um dos momentos mais difíceis que a gente já viveu, né? Assim, acho que todo mundo... às vezes a gente, até eu estava discutindo isso outro dia, às vezes a gente tem a impressão que a gente está vivendo um filme, cara, um filme de suspense, que está ali no meio do caminho e que a gente não sabe que horas vem o principal, o que ainda vem pela frente. Então, acho que é um momento muito complicado, muito delicado, mas é um momento também em que a gente precisa, de alguma forma, manter o otimismo, ser positivo. Acho que é um momento muito grande para a gente aprender, aprender muita coisa, assim, é comprovado, né? O ser humano, ele aprende na dor, ele aprende na dificuldade. Então, eu não tenho dúvida, assim, eu acho que quem não está aprendendo nada novo nesse momento que a gente está vivendo, acho que está perdendo uma oportunidade enorme, cara. E acho que também, obviamente, é um momento para todo mundo refletir um pouco, né? A forma como são as coisas, como tem levado a vida pessoal, profissional, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu acho que passa muito por isso. E, assim, não menos importante, acho que até o mais importante nesse momento é cuidar da saúde, cuidar das pessoas mais queridas, tem um papel muito importante na sociedade, principalmente com aquelas pessoas que estão ali no grupo de risco e que estão passando por um momento ainda mais turbulento que o nosso. Legal, Pedro. Obrigado por essas considerações iniciais. Dá as boas-vindas aí para todo mundo que está nos acompanhando. As perguntas vão ser bem-vindas. Agora a gente já vai acelerando. Agradecer ao nosso amigo André, que já deu um alô aí para nós. Outro grande que entende muito de mercado financeiro. Bati um papo com ele. Pois é, eu bati um papo com ele antes dessa live. Eu até fiz o convite. Eu vou ver se fazendo ao vivo mais tarde o que ele diz para nós, Pedro.
Mas eu quero te ouvir agora em relação a GPX, também falando um pouquinho da XP, amigo, para a gente depois aí se mergulhar no tema. Como é que vocês vêm se posicionando nesse momento, enquanto organização agora, saindo desse âmbito individual? Cara, eu acho que pela empresa, tanto pela GPX quanto na figura de XP também, eu acho que é um momento em que a gente mais precisa estar presente na vida do cliente, que a gente precisa estar mais próximo do que nunca do cliente. Eu acho que é pegar o cliente nesse momento pela mão mesmo e mostrar que é um momento de muito difícil. É algo que a gente chama no mercado, Luca, isso que a gente está vendo que é um efeito de Black Swan, que é algo inesperado que aconteceu. Então, você percebe que nessas horas a gente tem que arregaçar a manga mesmo, trabalhar mais do que nunca. Se alguém tinha ideia aí de que home office a gente não trabalhava, não tenho dúvida. Eu já vi que algumas pessoas da GPX e da XP estão aqui acompanhando. Então, assim, acho que fica muito claro. Sem dúvidas, o escritório nunca teve tão próximo do cliente e nunca teve tão próximo entre si, entre a própria equipe. Que até que eu costumo dizer, assim, a gente tem feito muito mais reuniões, tem se encontrado, por incrível que pareça, muito mais hoje do que a gente se encontrava quando estava a equipe inteira dentro do escritório. Então, acho que o momento é de alinhar discurso, é de estar presente. A gente, por incrível que pareça, também tinha muito projeto que a gente queria tirar do papel nesse momento complicado que a gente está vivendo. E, de repente, quando veio uma crise, a gente começou a tirar vários projetos do papel de uma forma muito rápida. Melhoramos alguns processos internos muito rápidos, startamos outros, como até uma ideia que vocês estão fazendo aqui com Conectando Ideias. A gente tem o nosso lá também, que a gente startou de uma forma muito próxima, tivemos acesso a pessoas super relevantes no mercado. Então, assim, eu acho que esse é o momento da gente estar próximo, levar informação de boa qualidade, mostrar que a gente está junto, que a gente está aqui, dar um direcionamento e, assim, dizer também que a gente também está passando por isso, né? É o que a gente também chama, pode falar mais um pouco lá na frente, a gente está passando por tudo isso também. É o que a gente chama no mercado de skin in the game, assim. Nosso pé está em jogo, o que o nosso cliente está investindo, a gente está investindo também. Então, é saber que, enfim, crises vêm e vão e daqui a pouco, de alguma forma, a gente vai sair mais forte de tudo isso que está acontecendo. Legal, legal, Pedro. E aqui só falar mesmo da admiração do trabalho de vocês, da GPX, e para além disso também a XP como um todo vem fazendo aí webinars de muita qualidade por vários setores, muita coisa de Exato. qualidade, trabalhos sociais interessantes. Isso é bacana de ser ressaltado. Amigo, Sem antes da dúvida. gente entrar nos aspectos econômicos, a gente precisa também, a gente não pode estar alheio a tudo que está acontecendo, e é justamente isso que a gente vai falar, e do que aconteceu hoje no nosso país. Então eu queria Claro. discutir um pouquinho esse cenário político. Como coloquei no início, acho que a gente aqui concorda, a gente vive também uma crise política. E Sem dúvida. diante desse cenário, hoje, mudanças em ministérios, como é que isso impacta a economia de uma maneira? Isso pode fazer com que a gente dificulte ainda mais uma velocidade de reação dessa coisa toda? E como é que tu estás enxergando que essas coisas que estão acontecendo agora vão impactar o nosso país, olhando para o curto prazo, para o médio prazo? Eu queria te ouvir em relação a isso. Sim, para te responder isso, Luca, eu acho que é fato que a gente está vivendo algumas crises no país, né? Tudo começou com uma crise sanitária, uma crise que é muito triste. A gente percebeu que, enfim, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sem leito, é um momento muito delicado. E talvez um dos momentos mais difíceis do país, a gente vai ter que conviver com algumas outras crises também, que não são só apenas sanitárias. Então, quando você fala ali do meio político, eu acho que hoje foi um dia ali extremamente turbulento. Acho que todo mundo acompanhou tudo o que aconteceu, saída do Moro, pronunciamento do Bolsonaro ainda agora. E se você for perceber, aí eu te pergunto, cara, quantos momentos do teu dia, nos teus grupos de WhatsApp, e-mails, TV, você ouviu alguém falar do coronavírus? Cara, hoje eu quase não ouvi, por exemplo, falar do coronavírus. Então, assim, a gente tem um problema claro, que é a doença,
e a gente espera que as pessoas que estão à frente do país, que estão no governo, estejam muito alinhadas e de uma forma muito que tenham harmonia entre si para que possam resolver isso, e não que fiquem nesse momento, enfim, com outro tipo de disputa, querendo demonstrar quem tem um poder maior do que o outro, etc. Então, assim, acho que isso não é bom para ninguém, né? Isso não é bom para mim, isso não é bom para o Luca, isso não é bom para os nossos negócios, isso não é bom para a pessoa que está ali na ponta, que é CLT, e ela está com medo de ser demitida, ela não sabe se o emprego dela vai durar ou não. Isso é ruim para quem está precisando de um leito e vê que o país parece estar discutindo quem é ministro ou não é. Então, eu acho que não é bom para ninguém. Assim, o que a gente espera é que, de fato, a gente consiga avançar o mais rápido possível, que esses poderes possam se entender e a gente possa combater o indivíduo que é o vírus e, enfim, ninguém. Legal, legal, amigo. A insegurança, de fato, acho que ela é ruim para todo mundo, nas diferentes perspectivas. Acho que é muito, muito bom, muito bem pontuado. Agora, amigo, chegando então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o cenário econômico como um todo. Como é que tu vens vendo a tua avaliação do que o Brasil está fazendo para reagir na perspectiva econômica, passando aí por arrecadação, por injeção de dinheiro na economia? Como é que tu estás enxergando esse movimento na economia brasileira para reagir ao cenário posto? Legal. Cara, assim, se a gente for mais uma vez voltando, a gente passou por uma que a gente chama de primeira onda, né? Que foi o problema da saúde e que o ministro Paulo Guedes colocava como uma segunda onda, que seria agora o problema econômico que a gente vai viver, que certamente vai viver, não tenha dúvida disso. Quando você olha, principalmente aí maior economia do mundo, vou falar aqui, antes de falar do Brasil, falar um pouquinho dos Estados Unidos, que a gente consegue ver isso de uma forma muito clara. Se você pega o mercado americano, em 5 semanas agora, nas últimas 5 semanas, a gente teve mais de 26 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. Para a gente ter um pouco de noção do tamanho disso, isso é maior do que o número de empregos gerados nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Assim, em 5 semanas, os Estados Unidos perdeu mais empregos do que criou nos últimos 10 anos. Então, assim, se a doença está devastando a economia com essa gravidade na principal economia do mundo, a gente pode ter certeza que a gente aqui no Brasil, que não está fazendo nenhum dever de casa, vai bater mais. Então, você já pega aí algumas projeções bem ruins. Então, você pega ali o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, já fala da gente, do mundo inteiro em si, regredir algo em torno de 3% no ano, o mundo, né? E quando